É assim que o corpo reage à cobertura de gel. E agora vou contar em detalhes como alcançar um resultado tão incrível. Enquanto isso, em macro, convido você a apreciar todos os nuances e detalhes desse dedão. No geral, os outros ficam parecidos. Nós vemos um leito elevado, vemos uma grande quantidade de ceratose, também conseguimos ver hemorragias, há fissuras e, no geral, esse efeito de inflamação, ou podemos até dizer um leito inflamado. Agora passo a mostrar de longe para vermos um quadro mais geral. E quero dizer que, infelizmente, as pessoas que enfrentaram esse tipo de condição nas unhas, em 99% dos casos, nunca mais poderão cobrir as unhas com nada, o que pode secar na lâmpada. Ou seja, nem géis, nem bases, nem esmaltes em gel. Uma modelo assim veio até mim para uma consulta e a história dela é bastante interessante. Nosso encontro começou de forma engraçada. Ela me perguntou se eu podia ajudar com algo e respondi, sim, claro. Também escrevi que não precisava de pagamento, pois ela perguntou o valor. Expliquei que não cobro, pois estou gravando conteúdo. Parece que ela não me entendeu totalmente ou não acreditou que fosse possível. Depois disso, ela me enviou uma mensagem engraçada. Além disso, eu nunca ouvi falar que podólogos normais ou competentes, algo nesse sentido, atendam de graça. Isso me divertiu muito. Então eu pensei, se você quer pagar, é super fácil, sem problema nenhum. E eu mandei uma mensagem para ela com o link do meu salão. Pelo visto, ela entrou no site, deu uma olhada e depois mudou de ideia e acabou concordando em vir. Eu pensei que isso seria uma ótima história para o meu conteúdo. Agora vou começar o procedimento aqui. E no meu trabalho, vou usar uma broca em comum como essa, que lembra uma pera. Ela tem uma faixa azul, ou seja, é bastante abrasiva. É uma broca bem ativa. Enfim, enquanto eu faço o procedimento, vou contar para vocês a história que ela me contou. Ela veio até mim dizendo que o problema aconteceu porque os materiais usados eram de baixa qualidade. Ou seja, ela tinha certeza absoluta. Eu pensei, nossa, que interessante, ela sabe exatamente por que isso aconteceu. Claro, comecei a investigar e perguntar. E naturalmente também examinei os dedinhos dela, examinei as palmas das mãos e notei que ela tinha uma secura bem acentuada. Até algo como algum tipo de alergia ou talvez eczema, dermatite, algo nessa faixa. Não sou médica, né? Então não posso diagnosticar, mas devo ficar atenta a isso. Sabemos que a manicure deve examinar a pele da cliente e avaliar se pode atendê-la. Ou é melhor encaminhá-la direto para um médico? Claro, eu perguntei para ela por que a pele estava naquele estado e ela disse que é médica e trabalha no hospital. O que ela faz lá? Ela simplesmente tem muito contato com antissépticos e luvas. Ou seja, que as mãos ficam secas o tempo todo, sempre expostas a algo agressivo. Então, vamos anotar esse ponto e voltar à conversa sobre o que ela tem, certo? As unhas foram danificadas por um revestimento ruim. Aliás, é bem prático usar essa broca para corrigir isso. Por que é prático? Por causa do formato dela. O formato, como você pode ver, é chamado de pera. Ou seja, ela não começa de uma ponta fina, mas sim de uma parte arredondada, tipo uma bolinha. E depois vai afinando. E esse formato funciona super bem nessa situação. Funciona de forma bem rápida. Acho que dá para ver pela quantidade e intensidade do pó que voa para o lado e é sugado pelo exaustor. Fica a dica, a KMIZ tem brocas com faixas azul, verde e preta nesse formato, não só azul. Deixem um like para a Fresa, vou deixar o link dela também, mas acho que não tem na WB, só no site deles. Me despeço, pergunto como ela obteve resultados tão incríveis e ela compartilha uma história interessante e longa. Vou contar essa história e depois me digam nos comentários se concordam comigo, ok? Talvez vocês fiquem do lado dela ou algo assim. Só quero, digamos, fazer uma pequena pesquisa nos comentários, ver o que cada um pensa, de que lado estão, em que grupo cada um se encaixa. Enfim, a situação é a seguinte. Essa garota fazia as unhas em um salão de beleza. Lá, ela começou a ir sempre na mesma manicure. Foi várias vezes, tudo estava ótimo, não tinha nenhum problema. As unhas duravam, nada doía, tudo estava certo. Depois de um tempo, a manicure que ela frequentava sussurrou para ela que estava pensando em sair do salão e começar a trabalhar por conta própria, seguir a própria carreira. E, naturalmente, ela planeja levar as clientes do salão com ela, porque afinal são as clientes dela, não do salão. É assim que a manicure pensa e a cliente nessa situação. Ou seja, a minha modelo nem pensou nisso. E, então, a cliente naturalmente vai atrás dela. Ela pegou o telefone da cliente e agora a cliente começa a ir até ela. A localização continua a mesma, fica mais barato lá. A profissional parece ser a mesma, então está tudo certo.
Ah, aliás, esqueci de dizer que aquela profissional que saiu do salão levando clientes com ela ainda fez uma sabotagem e acabou levando também alguns funcionários do salão de onde ela saiu. Então, minha modelo foi várias vezes fazer as unhas com ela. Depois disso, algo começou a acontecer com as unhas dela. Ela notou que as unhas escureceram, engrossaram e levantaram. Além disso, ela sentiu alguns desconfortos depois da manicure. Algo inchava, algo coçava, enfim, sensações estranhas, mas a manicure não falou nada de especial para ela. E ela continuou aguentando, continuou fazendo as manicures e, digamos assim, tentando entender ou aceitar a situação. E aí, depois de um tempo, quando minha modelo percebeu que tudo já estava muito ruim e que nada de bom iria acontecer, ela finalmente decidiu reagir a isso. Agora eu vou fazer uma pausa. Quero informar que o tratamento dessas unhas está sendo feito com o aparelho Dr. Alex. E nas minhas mãos estou usando o São Paulo 130, aquele mesmo aparelho com o qual bati meus recordes. É o aparelho mais resistente que já conheci, foi testado, é confiável e certamente vai funcionar. Vou mostrar a imagem e o código promocional para facilitar. Reparem que minha broca anterior quebrou exatamente aqui e não resistiu, pois havia verniz aplicado nessa área. Eu não sei que tipo de verniz era esse, mas enfim, foi esse verniz que entupiu minha broca de diamante. Claro que eu fiquei chateada, mas depois lembrei que eu também tenho essas brocas diferentes aqui. Elas parecem um sininho ou uma sainha. Pensei, por que não limpar com essa broca também? Aqui há anicólise e ceratose. Fiquei curiosa para ver como a broca funcionaria. E eu imaginei que realmente ela deveria se sair bem, porque na verdade lembra o formato de uma pera ou algo que vai se expandindo, ou seja, é muito parecido. Eu gostei que com ela posso fazer cortes de anicolise facilmente e depois remover tudo com cuidado. Elas vêm em vários tamanhos. Essa também é uma broca da KMS, tem umas bem pequenas e outras maiores. Aqui nós já abrimos a tampinha no dedão e estamos vendo essa cena incrível. Enfim, ainda vamos precisar lixar e limpar aqui por um bom tempo, então vou continuar contando minha história por enquanto. No momento em que minha modelo percebeu que havia algo errado com as unhas, ela decidiu procurar a antiga manicure dela, com quem ela já tinha contato, praticamente amigas. Por algum motivo, ela não vai mais lá, talvez pela localização. Essa manicure me segue, vê meus conteúdos e me conhece. Então agora mando um oi para ela e agradeço muito por ter ajudado sua amiga a salvar as unhas dela. Antes que fosse tarde. No geral, valorizo muito quem realmente assiste e presta atenção. Não precisa necessariamente me encaminhar. O mais importante é encaminhar para um podólogo se você perceber que algo não está certo. Esconder ou disfarçar, obviamente, não resolve o problema. Então, foi assim que essa moça veio até mim e agora estamos fazendo a limpeza? Perguntei a ela por que achava que isso ocorreu devido a materiais de má qualidade. Ela respondeu que, como a profissional que saiu do salão abriu seu próprio espaço e começou a trabalhar por conta própria, está passando por dificuldades e por isso compra materiais um pouco mais baratos. E claro, ela entende a situação dela, afinal é mais difícil para ela, ela precisa de ajuda, precisa de apoio. Enfim, ela faz o máximo para compreendê-la, mas por algum motivo, nesse momento, ela escolhe esquecer de si mesma. De verdade, eu vejo a situação exatamente assim, porque não entendo como é possível justificar outra pessoa, sendo que você mesmo sofreu bastante com isso. Mas eu pensei que provavelmente ela simplesmente não tem consciência do que aconteceu com ela. Afinal, agora ela não vai poder mais usar nada nas unhas que precise secar na lâmpada, ou seja, esmaltes de longa duração não estão mais disponíveis para ela. A única opção é o sistema DIP, e realmente sim, é algo que funciona muito bem, por exemplo, quando lidamos com queimaduras. Já testei várias vezes. É uma ótima alternativa, mas é preciso achar uma profissional que domine essa técnica rara. Comecei a conversar com ela e ela ficava defendendo essa profissional o tempo todo. Ela dizia sim, ela tinha outros frascos. Eu entendo que economizava porque era difícil para ela. Porque durante o processo, também ficou claro que depois de um tempo, essa profissional acabou saindo daquele local que ficava perto do salão de onde ela tinha saído. Porque ela simplesmente não aguentou, não conseguiu pagar o aluguel e se manter com os materiais descartáveis. Isso nem foi novidade para mim. Não me surpreendi, pois isso acontece frequentemente. As profissionais acham que tudo se resume a como você faz as unhas, mas na verdade tem muito mais coisas envolvidas. E o pior de tudo é que as clientes também não entendem em que situação elas estão se colocando quando agem de forma tão irresponsável. E agora, enquanto termino de fazer o lixamento, vou tentar explicar minha posição nessa situação da forma mais clara e detalhada possível para vocês. Quero dizer para vocês
que quando uma profissional tenta tirar uma cliente do salão, ela, claro, está agindo de forma feia, sem ética, sem moral. Mas quando a cliente aceita ir com essa profissional, ela também está agindo de forma irresponsável. E essa irresponsabilidade não é nem tanto em relação ao salão, mas principalmente em relação a si mesma. Numa situação assim, a cliente fica desprotegida, pois a profissional pode ir embora, fechar o espaço e nem lembrar seu nome, sem oferecer ajuda depois. E se encontrar alguém disposto a ajudar assim, ainda é sorte, pois provavelmente essa pessoa vai querer divulgar isso ao seu público. Falo de mim agora, pois não cobro nada dela. No fim, calculamos quanto essa limpeza custaria se ela só tivesse procurado os clientes. Vocês podem sugerir suas opções. Quanto vocês acham que isso poderia custar? No final do vídeo, com certeza vou falar sobre isso. Histórias falsas, compradas sabe-se lá onde por uma ninharia. E é exatamente isso que protege o cliente. O salão sempre é responsável por garantir que os instrumentos estejam esterilizados, que tudo seja feito de acordo com as normas da vigilância sanitária e assim por diante. Se algo der errado, ninguém está completamente protegido. Qualquer profissional pode cometer um erro, seja aquele que trabalha no salão, no próprio consultório ou até mesmo em casa. Ou seja, absolutamente todos cometem erros. Mas a diferença é que o salão não quer correr riscos de reputação. O salão sempre fará de tudo para cuidar do cliente. Não sei, agradá-lo, suprir suas necessidades e ser leal. Ou seja, fazer de tudo para que a pessoa se sinta confortável e suavizar qualquer detalhe desagradável. Além disso, no salão existem regulamentos que, por exemplo, no meu salão, não permitem que as profissionais façam esmaltação em unhas assim. As profissionais sabem quando reagir, dizer não à cliente e quando estão trabalhando a portas fechadas. Claro, ela pode dar descontos para si mesma, ser mais flexível em algumas situações e simplesmente prestar o serviço porque isso pode trazer dinheiro no dia, sem pensar nas consequências que isso pode causar. As profissionais que trabalham em salão, estou falando de salões normais e adequados, claro que elas não se permitem esse tipo de coisa. Eu posso dizer logo de cara que, claro, eu perguntei em qual salão ela trabalhava naquela época. Essa é a profissional do salão Kulturnogo, onde minha modelo foi. E eu conheço esse salão, conheço a dona desse salão e eu sei com certeza que lá tudo é realmente cultural, bonito e está tudo em ordem. Não havia nada em comum lá, eles compram materiais de qualidade. Mas nessa situação, uma garota achou que conseguiria hackear o sistema e atrair clientes. Mas ela não pensou que, só porque você sabe fazer bem as unhas dos clientes com os materiais fornecidos, isso não significa que você pode abrir seu próprio espaço, fazer contabilidade, planejar compras e tudo mais. Infelizmente, minha modelo pagou o preço com esse resultado. Aqui, claro, eu sinto muita pena dela, mas, sinceramente, eu disse para ela que o que aconteceu foi resultado das ações dela. Enquanto pessoas como ela sentirem pena e permitirem que profissionais como aquela mestra ajam assim, isso continuará. E essa é a responsabilidade de duas pessoas. Eu realmente acho que ela tem culpa nisso, mas isso não significa que eu a condene por isso, só que eu preciso avisá-la sobre isso, porque depois do que eu disser, provavelmente ela vai refletir. Claro, ninguém morreu, está tudo bem. Nós vamos cuidar dessas unhas, elas vão crescer direitinho. Agora ela tem um óleo para cuidar em casa. O óleo, aliás, eu mostrei, é obrigatório aplicar, porque quando usamos ele, as unhas ficam hidratadas, elásticas e vão crescer mais rápido. Depois da limpeza, não parece mais tão assustador e a vida fica mais fácil. Bom, e a minha história já está chegando ao fim aos poucos. E agora vou dizer quanto custaria o procedimento no meu salão, de acordo com a tabela de preços da mestre principal. Ou seja, a categoria mais alta, e isso custaria cerca de 15.000 rublos, porque é uma limpeza difícil, demorada, muito cuidadosa, muito minuciosa. E assim, expliquei para ela que se ela tivesse ido apenas para uma consulta, cobrariam esse valor dela. Talvez em algum outro centro cobrassem um pouco menos e em outro poderiam cobrar um pouco mais caro, mas isso não muda a essência. Enquanto sentia pena da profissional, pedia: por favor, não fale nada, não mencione o nome dela. Eu já não pretendia citar o nome dela. Ou seja, aqui na verdade todos saíram prejudicados. E aquela profissional acabou perdendo a base de clientes e percebeu que não conseguiria fazer o que tinha planejado. E com certeza ela ficou chateada com isso, mas não pensou que nada de bom pode ser construído com um comportamento imoral. Porque no final das contas, a gente sempre deve tentar viver com consciência. É legal que a situação aconteceu de um jeito que nós nos encontramos. Fico feliz por poder contar isso a vocês. E vai ser muito legal se entre as pessoas que estão me ouvindo agora, houver alguém que realmente me escute e consiga entender corretamente. Eu posso compartilhar isso com vocês e com certeza aqui haverá pessoas para quem isso será útil. Sobre isso, essas unhas precisam crescer e ser limpas.
Se você de repente notar algo parecido em si mesma, ou seja, se depois de aplicar o produto você sentir coceira, inchaço nas cutículas, vermelhidão, uma sensação desagradável de relaxamento ou pressão. Enfim, se logo após a manicure algo está sempre te incomodando, e isso acontece de forma sistemática. Bom, em primeiro lugar, dê uma olhada debaixo das suas unhas. E em segundo lugar, se você notar algo lá, especialmente entre as trocas de esmalte, observe bem a sua lâmina unguial. E se houver algum sinal de alerta, por favor, não deixe isso para depois. Fique atenta e procure um especialista imediatamente. Antes que seja tarde. Por hoje é isso. Tchau a todos. Quem esteve com vocês foi a Aliona.